Ei, pessoal, vitamina D. Esse é bem legal, bem conferido. Então, hoje, vitamina D, pessoal, um assunto bem interessante, bem alta nos dias de hoje, principalmente pelo Covid, né? Vimos falar muito em vitamina D e, consequentemente, a sua suplementação. Uma dúvida hoje na verdade, vitamina é toda substância que a gente não consegue produzir, né? Vitamina C, E, A, são substâncias que a gente absorve na alimentação, que a gente consegue e geralmente são bem absorvíveis. Mas a vitamina D tem um questionamento e hoje se interroga talvez um pró-hormônio ou um hormônio D, que talvez essa nomenclatura esteja um pouquinho errada. Tá? Hormônio por quê? Primeiro porque ela tem a capacidade de agir em diversas outras áreas do organismo, tá? E a gente tem a capacidade de produzir a vitamina D. Então se interroga, né, talvez a substituição dessa nomenclatura de vitamina D para o hormônio D. Tá? Por isso a sua enorme importância. Tá? A fisiologia da vitamina D é bem interessante e bem complexa, né? Ela tem uma dupla regulação, ela precisa de duas ativações para ela realmente chegar no calcitriol, né? Porque é o hormônio. Aqui eu resumi basicamente da D3, mas lembrando que a gente também tem a vitamina D2, tá? Então, a vitamina D, ela tem aquela clássica necessidade que todo mundo conhece de tomar sol. Né? Por que a gente precisa tomar sol? Porque a vitamina, ela na forma inativa, né, a dihidrocloristerol, ela fica armazenada na pele. E a gente precisa dos raios UVB para fazer essa transformação, tá? Lembrando que os raios UVB são aqueles raios que têm um comprimento de onda menor. Então é o raio que a gente perde mais fácil. Se a gente estiver atrás de um vidro, dentro do carro, esse raio não chega até a gente, ele para mais fácil. Os raios UVA são os raios maiores, as ondas maiores, e são responsáveis mais pelo envelhecimento da pele, né? É aquele raio que não é bom. Outra coisa interessante, o horário do sol, de 10 às 2. A gente sempre, a avó, a mamãe falou pra gente não tomar sol nesse período, mas é o período onde a gente mais tem raio UVB, que é onde o sol está bem vertical. Tem até a teoria da sombra, né? Quanto maior tiver a sua sombra, mais o sol está distante, o sol tá mais longe e aí a gente tem menos raio UVB. Então a hora de 10 às 2 é a hora do sol. Tá? E aí com o sol ele vai ser convertido em colecalciferol, tá? E aí a gente vai ter a necessidade da passagem do rim. O rim tem a característica de ativar a vitamina D no calcitriol, que é a forma ativa. Os alimentos que mais têm vitamina D seria alimentos que a gente não tem muito na nossa dieta, né? Que é o fígado, o óleo de fígado de peixe, de bacalhau, a gema de ovo. Então, uma associação importante foi até que a gente descobriu, a gente não, né? A história descobriu a cura do raquitismo com o uso de óleo de fígado de bacalhau. E aí a gente viu a importância da vitamina D, né? Então a gente pode adquirir a vitamina D ou pelo sol, né, que a gente produz e ela é convertida, ou pela alimentação. As duas vão vir para a gente para ser convertida. Ela é uma vitamina lipossolúvel, então ela depende muito de gordura, tá? E ela carreia no sangue sempre ligado em gordura, tá? Então o que é digerido no nosso organismo, ela é ligada, ela vem pelo tecido linfático até o fígado para depois ser ativada no rim, tá? Então ela tem uma dose, ou vai ser o fígado ou vai ser o sol e depois o rim. Tá? E a função, aí que entra. A clássica função para a maioria das pessoas é do osso, né? A gente sabe que o cálcio, a vitamina D é importante no cálcio, na osteoporose, mas a maioria do conhecimento fica nesse aí. Então, realmente, ele está muito presente na saúde óssea, tá? Então, regulando muito o cálcio, o fósforo, né? E essa importância grande da saúde óssea, tá? Mas aí a gente tem várias outras funções importantíssimas e aí talvez entra a grande questão do hormônio. Na expressão gênica, ela regula mais ou menos 9.000 genes, chega a quase 10% do nosso genoma, é regulado pela vitamina D. Então, assim, se você tem um gene que predispõe a diabetes ou a um câncer,
a vitamina D ela consegue regular a expressão desse gene, fazendo com que você tenha diminuição de chance de ter essas doenças. Imunidade, ela tem muita relação tanto na proteção contra vírus, bactérias, ela estimula a produção de catalicidinas que ajudam nessa imunidade. E a gente também tem uma coisa interessante que seria um down regulation, ela é capaz de diminuir um pouquinho a multiplicação celular, então protege contra câncer, tem muita relação contra câncer de mama, câncer de próstata, tá? E ela tem essa capacidade de diminuir a multiplicação. Vários sintomas cardiovasculares, alterações cardiovasculares, ela tem muita função na ECA e no BRA, que é o clássico do captopril, do losartan, né, que é o angiotensinogênio. Então ela tem bastante, ela funciona como se fosse um captopril e como se fosse um losartana. Sintomas cerebrais, muitos sintomas de depressão. E é interessante que a gente vê nos países frios, países mais longes, né, da linha do Equador, a gente tem uma presença muito grande de depressão, né? Isso a gente já ouviu falar que os países onde a gente não tem muito sol, às vezes tem sol 2, 3 meses do ano só, tem uma incidência muito grande de depressão. E aí entra a necessidade da vitamina D. Se a gente não tem sol para converter, a gente tem baixa vitamina D e até repercussões cerebrais. Quais grupos ficar de olho para a vitamina D? Hoje a gente sabe que a necessidade de suplementar cada vez mais vem se falando nisso, né? Então a gente vê os valores de referência estão cada vez subindo mais, visto os benefícios que tem. Então, os indivíduos negros, por que os negros? Eles têm muita melanina. A melanina é um fator de proteção contra os raios UVB. Então, quanto mais escura a pele da pessoa, menos vitamina D ou mais necessidade de sol essa pessoa tem para converter a vitamina D. É interessante que nos Estados Unidos a gente viu um desfecho ruim muito grande da população negra com o Covid. E a gente viu que a incidência de hipovitaminose D chega até 80% dos negros. Talvez, né, pela ignorância e pela baixa incidência do sol lá, não é igual aqui. Os idosos têm uma menor capacidade de conversão da vitamina, tá? E as gestantes, é muito interessante também como a suplementação de vitamina D ajuda na diminuição de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, trabalho de parto prematuro, nos bebês que nascem, lembrar que eles precisam tanto da vitamina D na formação na barriga da mãe, quanto no aleitamento materno. Então a suplementação de vitamina D é importantíssima para as gestantes. Tá? Lembrar das crianças também, a gente tem uma relação muito grande hoje de autismo por hipovitaminose D na infância. Tá? A obesidade, lembrando que, como eu disse que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, às vezes o obeso, ele tem tanta gordura que essa gordura puxa a vitamina D. E aí ele tem baixas de vitamina D e não consegue expressar. Então a gente vai ver laboratorialmente, está lá embaixo. E aí, consequentemente, aquele indivíduo inflamado com a imunidade ruim. Tá? Doenças desabsortivas intestinais ou mesmo cirurgias intestinais. Por quê? Como ela é lipossolúvel, a gente precisa da gordura e a gente precisa de um bom trânsito intestinal para absorção. Então a gente pega cirurgias bariátricas, por exemplo, que a gente faz uma área grande desabsortiva, esse paciente vai ter uma menor absorção da vitamina D. Doenças inflamatórias intestinais, Crohn, retocolite, também tem relação. O nosso magnésio, que a gente adora, o magnésio é fundamental na absorção da vitamina D. Então a gente tem muitas pessoas também, temos muitas pessoas com baixa de magnésio, consequentemente baixa de vitamina D por falta de absorção. E os nefropatas, como eu disse, da importância do rim, né? Então os diabéticos que têm muita nefropatia, os pacientes renais crônicos, né? Eles também têm muita dificuldade em converter na forma ativa. Então, esses pacientes não terão calcitriol, por isso esses pacientes têm muito problema ósseo, né? É muito comum. Então, essa parte óssea, se a gente for ver, é o menor dos problemas. Não que seja o menor, mas visto todos os outros ganhos imunológicos, né? Hormonal, a vitamina D tem uma fundamental importância. A suplementação de vitamina D, cada vez mais a gente vê a necessidade, tá? Os valores, quando a gente pega em laboratório, tá lá, maior do que valor de referência 20. Hoje a gente sabe que
20 é muito pouco, então a gente espera 40, 50, 60 de valor de referência de vitamina D, tá? Isso vai depender, claro, de cada médico, do seu exame laboratorial e tudo mais, mas só lembrando que não é porque está maior do que 20 que tá bom, a gente quer valores mais altos, tá? E os valores, né? E lembrar sempre da vitamina K2 quando a gente for repor, né? A gente já sabe que a vitamina D sempre a pessoa acaba suplementando cálcio, vitamina D, mas a vitamina K2 é muito importante, eu vou falar depois, na manutenção do cálcio no osso, não deixar esse cálcio circulando, fazer com que a gente tenha aterosclerose. Legal? Vitamina D importantíssimo, fundamental para a saúde, relação com muita coisa, imunidade, saúde cerebral, bem-estar, genoma, proteção de câncer e tudo mais, tá? Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado, tá? E vendo a importância da vitamina D, eu peço que vocês compartilhem também, tá? Eu acho que quem chegou até aqui ao final aprendeu alguma coisa, a gente dividiu o conteúdo e passem para frente, tá? Isso ajuda bastante pra gente.